Nesse momento, nós vamos conversar sobre o profeta Abacuque e vamos entender por que ele estava no seu livro dialogando com Deus. Na verdade, você vai notar que chegou momentos em que Abacuque estava gritando com Deus. Ele é chamado profeta menor, não porque ele seja menos importante, mas porque ele tem menos conteúdo que os outros profetas, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel, os chamados profetas maiores. De qualquer forma, todos os profetas e a sua mensagem são relevantes e importantes para nós. Você vai gostar demais e vai se identificar em alguns momentos com a mensagem que é, na verdade, a vida do próprio profeta Abacuque sendo apresentada. Antes de mais nada, vamos entender o seu nome. Quando ele era bebê, pequeno, alguém colocou o nome dele de Rabaque, quer dizer abraçar. Eu também não sei se ele teve mãe, não sei se ele teve muito abraço ou pouco abraço, mas uma coisa é perceptível no seu livro, que os seus contemporâneos, as pessoas que estavam vivendo na sociedade, na sua época, sim, elas estavam muito carentes de um abraço. Como você está? Também você deseja ter um abraço, está carente de um abraço de Deus? Vamos ver aqui outro aspecto, a data. Ano 612 a.C. teve a grande batalha em que Nínive foi derrotada pelos caldeus. Nínive era aquela cidade que Jonas foi pregar. Nínive era chamada também cidade dos ladrões, porque muitos moradores ali eram especialistas em roubar as nações vizinhas e trazer as colheitas, e trazer os seus bens. Ali também tinha o culto da deusa Ishtar, que era uma deusa da fertilidade, não vou entrar em detalhes, mas o rei Jeoaquim, nessa época, lá de Judá, ele era uma marionete, porque eles tinham que pagar impostos para o Egito subjugou Judá. Então, Abacuque está nesse contexto. Ele está vendo as nações vizinhas avançando sobre a sua nação, derrotando outras ao redor, tirando os seus aliados. Então, de qualquer forma, o que Abacuque está ansioso. Ele está preocupado com os acontecimentos mundiais. Outra coisa que ocorreu um pouco depois, ano 605, 7 anos depois, antes de Cristo, 605 antes de Cristo, o Egito ele é derrotado. Lembre-se que Judá pagava impostos ao Egito, agora o Egito é derrotado na batalha de Carquemes, na cidade de Carquemes. Esse acontecimento levou à consequência de que Babilônia passou a subjugar Judá. Então, Abacuque está vendo que as nações estão avançando e agora estão dominando a própria nação do seu povo. E ele fica apreensivo. É nesse contexto que ele experimenta, visualiza a pobreza crescendo em Judá, sem emprego, com essas dominações de outros países. Ele vê a violência social aumentando diante da pobreza, da necessidade. Ele vê juízes sendo comprados. É o tempo do Manassés. Manassés é aquele que ofereceu os sacrifícios dos filhos, ofereceu os filhos em sacrifício. E ele está vendo um contexto, uma catástrofe social acontecendo. Eu pergunto, será que isso tem referência com nossos dias? Pequenas empresas quebrando, doenças vorazes avançando, notícias ruins na televisão o tempo todo. Será que tem alguma ligação com os nossos dias? Você vai perceber que a mensagem de Abacuque ela é uma mensagem atual. Vamos para o primeiro pedaço. Abacuque 1, eu vou ler o verso 2. Aqui ele está falando com Deus. Até quando? Ele está dizendo, até quando, Senhor? Clamarei por socorro. Ele está clamando a Deus. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Ele está dizendo que Deus não está ouvindo. Dizendo, o Senhor não está me escutando, não está escutando a minha oração. Até quando, Senhor, eu gritarei a ti violência sem que tu tragas salvação? Essa palavra violência em hebraico é Hamas, ela é repetida 6 vezes no livro de Abacuque, ou seja, ele sente que está havendo uma grande injustiça, ele tem uma sensação de injustiça, e ele está falando com Deus,
Mais que isso, como eu disse, olha, ele está dizendo, até quando eu vou gritar ao Senhor? Ele está gritando com Deus. Ele está expondo os seus sentimentos de uma forma expressiva. É uma oração forte que ele está fazendo para Deus, em função do contexto em que ele vivia, em função da realidade que ele estava passando. E olha o que mais diz aqui, o verso 13. Ele chega a fazer alguns pronunciamentos de palavras fortes. Ele diz, teus olhos são tão puros, Senhor, que não podes ver o mal. Por que ficas calado quando os ímpios engolem os que são mais justos? Ele clama com força de plenos pulmões. O ímpio prospera, o justo padece. Isso lembra Caim, que matou Abel, que era inocente. Deus, por que o Senhor está calado, é o que ele está dizendo? Por que não toma providência diante de tudo isso que está acontecendo? O Senhor está vendo, o inimigo está vindo, avançando, é uma injustiça. Até quando, Senhor? Até quando os seus filhos vão sofrer? Abacuque é um profeta muito atual. Abacuque, nos seus dias, ele estava vivendo uma experiência dolorosa e ele coloca isso em oração a Deus. Você percebe? Ele extravasa, a sua fé está balançando, ele está dizendo que Deus não age, ele está dizendo que o mal tomou conta, injustiça por todo lado. Na verdade, Deus não criou o mal. Deus não criou, me refiro ao mal moral. Deus não criou o pecado, Deus não criou o mal moral. O que Deus permite, em alguns momentos, é o mau evento. Quando ele surge como um evento, ele permite isso com pelo menos 3 razões, eu imagino, para servir como um castigo do ímpio, para mostrar a seriedade do pecado e também para educar o seu próprio povo. Deus usou lá o ímpio Nabucodonosor, de Babilônia, como um instrumento dele para repreender o seu povo. E olha, como você vê a Deus? Abacuque, no verso 12, ele está falando que ele vê a Deus como sendo uma rocha. Não sei se ele está simplesmente dizendo no sentido de ser duro, ou no sentido de ser um amparo, um alicerce. Mas há uma coisa positiva aqui. Ele olha nos problemas, ele fala dos problemas, porém ele também olha para Deus, que é a solução do problema. Esse é um lado positivo, está olhando para Deus, para a solução. Como você vê Deus? Como lhe parece Deus estar na sua vida? Deus repreendeu os ímpios e também corrigiu o povo dele, na época de Abacuque. Como você vê as ações de Deus na sua vida? Às vezes você sente angústia pelo silêncio. Um casal entrou no hospital, contaminados com a Covid-19, e a esposa não resistiu. O marido se recuperou, a esposa morreu, e meu amigo, falei com ele disse assim, eu não consigo entender porque orei tanto por ela, e agora me parece que Deus está em silêncio. Foi o que ele disse. Me parece que Deus está em silêncio, ele não falou nada. Você sente que Deus está em silêncio na sua vida, em alguns aspectos? Essa mensagem é para você. Você clama por um abraço de Deus? Você sabe que o abraço das pessoas é importante, é gostoso receber abraços, mas tem hora que nem os abraços das pessoas vai resolver e você fala, precisava que Deus me abraçasse agora. Abacuque não conseguia conciliar o pensamento de um Deus bom e os fatos da vida acontecerem, a maldade do mundo. O nome do Abacuque significa abraço. E ele queria esse abraço de Deus. Você também precisa desse abraço. Abacuque sobe, capítulo 2, verso 1, numa torre, e ele diz assim, sobre a minha torre estarei. Espero que seja a torre da fé. Mas Abacuque, ele recebe uma revelação de Deus, né? Ele primeiramente sobe na torre e pede essa revelação. O capítulo 2, seu primeiro verso, ele subiu nessa torre para esperar essa ação de Deus. Abacuque é contra permitir que os caldeus tenham vitória sobre o seu povo, mas ele subiu na torre para ver melhor. Como um atalaia, ele
está aguardando a mensagem de Deus para saber o que ele vai falar para o povo. Às vezes nós temos que também nos retirar. Às vezes nós temos que calar as outras vozes para podermos escutar a voz de Deus, para podermos entender o que Deus tem para nós naquele momento. Era isso que Abacuque estava fazendo. E lá na torre, Deus falou para ele, escreve com palavras grandes esta frase. E disse, o justo viverá pela fé. Deus disse essa frase a Abacuque. Essa palavra fé, o hebraico que está aqui, é emuná, que quer dizer agarrar-se. Não é fé somente conhecimento, fé somente esperança, não é algo superficial. O termo emuná quer dizer agarrar-se. É a mesma raiz da palavra amém. Amém também tem esse sentido. Quando eu falo amém, nisto eu me firmo. Não é só que assim seja, mas é no sentido de ênfase, nisto eu me firmo. Essa palavra, essa frase, o justo viverá pela fé, que Abacuque disse aqui, ela foi usada 3 vezes no Novo Testamento. Cada uma teve uma colocação um pouquinho característica, mas eu gosto daquela de Hebreus 10, 38, que é um encorajamento a perseverar em tempos difíceis. O justo virá pela fé, o justo vai se agarrar pela fé e vai perseverar em tempos difíceis. Como se o náufrago está no mar, ele encontra uma tábua, ele agarra com forças. Agarre-se. Agarre-se na fé. Agarre-se nas promessas. Eu vou lhe dizer quais são as profecias que você deve se agarrar daqui a pouco. Veja, Abacuque 2,20, Deus completa. Deus fala para ele, justo virá pela fé, e tem mais, Abacuque. O Senhor, ele profetiza o que ele ouviu de Deus, o Senhor está em seu santo templo. Que templo é esse? O templo celestial. O Senhor está em seu santo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo o que ele está fazendo. Abacuque, ele está falando, eu não estou de braços cruzados, eu estou aqui no templo, juízo final, estou intercedendo por você, estou tomando providências. Deus não está parado. Deus está providenciando a sua salvação. E ele até diz, abaixa a cabeça, cale-se diante dele, porque havia essa cultura no Oriente Médio, quando passava um imperador, as pessoas elas em humildade ficavam em silêncio, e muito mais reverência e respeito devemos ao Criador do universo, o imperador do universo. Quando ele fala toda a terra, inclui você, inclui eu, inclui Abacuque. Ele está dizendo, Abacuque, você falou, e Deus não foi contra, deixou ele falar. Você também pode abrir seu coração a Deus. Ele quer ouvir, ele deixou Abacuque falar. Abacuque passou dos limites, gritou, mas Deus deixou, não tem problema. Agora ele está dizendo, agora Abacuque, eu vou falar. E Abacuque, e Deus disse isso. Viva pela fé, eu estou atuante, eu não estou aqui de braços cruzados. Note, tudo mudou nesse momento, quando ele se revelou a Abacuque, tudo mudou. Abacuque, ele ouviu a voz de Deus. O silêncio de Deus não significa que Deus está ausente. Essa música que hoje é cantada pelo Leonardo Gonçalves, foi escrita há muitos anos, eu me lembro da época. Ela é muito bonita, eu não vou cantar, mas ela diz assim, Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Que música! Tem a segunda estrofe, olha o que diz, se a vida levou os castelos, que em sonhos você construiu, não dê por vencidos os seus planos, entrega seus planos a Deus. Durante a pandemia, eu vi uma mulher entregando a chave do seu salão, do seu comércio que faliu. Estava ali um homem também, ele estava triste, pelo mesmo motivo, indo para a falência, e ela já tinha falido, estava devolvendo a chave do seu restaurante. Ela falou, meu sonho era ter um restaurante, gastei muito aqui, e agora todo esse dinheiro se foi. Será que essa mensagem é para você? Será que a pandemia lhe prejudicou? Será que alguma outra coisa lhe prejudicou? Você vive lutas? Se você está até aqui, essa mensagem é para você. Você tem mais que ouvir o restante, porque é para você. Se você está passando por dificuldade em algum momento, financeira ou mesmo emocional, essa mensagem é para você. Olha,
Já que estou falando de poema, me lembro agora de um outro, e anotei aqui umas palavras, não sei se eu acertei o texto exato, mas é aquela poesia chamada Pegadas na Areia, talvez você já tenha ouvido. Ela descreve uma pessoa reclamando com Jesus, dizendo que ele havia prometido estar em sua companhia, mas que nos momentos mais difíceis da vida, ela viu apenas um par de pegadas na areia, e aí vem esse pedaço. Jesus diz: os dias em que você viste um par de pegadas na areia são aqueles em que eu te levei nos meus braços. Nos momentos mais difíceis da sua vida, você estará sendo carregado por Deus. Quem sabe a vida toda. Sabe, Deus está cuidando de você. E é isso que ele estava querendo que Abacuque entendesse, ao ponto de no capítulo 3, é o último, Abacuque escreveu um salmo. O capítulo 3 é um salmo de Abacuque. O capítulo 3 é um salmo dentro do livro de Abacuque. No verso 2, ele até menciona sobre avivamento, mas no salmo todo ele fala sobre louvor a Deus. Olha como transformou sua vida, adoração, avivamento. Ele faz uma oração cantada no capítulo 3. Os estudiosos dizem que no hebraico, o capítulo 3 é a melhor poesia hebraica escrita na Bíblia. Há alguém também que declara que ela é esplêndida, magnificente. Se nós pudéssemos ler no texto hebraico, nós poderíamos perceber a grandiosidade da métrica, da forma como foi escrita. É um modelo de poesia. E aqui, Abacuque, ele extrapola, ele está falando de avivamento no sentido, Senhor, aviva o teu povo. Ele viu o povo dele ali desanimado por causa da batalha e ele pede, aviva o teu povo, Senhor. No verso 16 do capítulo 3, ele está exausto. Depois que ele recebe a revelação de Deus, depois que ele fala tudo e ele tem a visão, apesar de ser uma visão, mesmo sendo uma visão, Abacuque tem uma intensa reação física. Ele diz assim: meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Ele está falando de que aquilo foi tão forte, tão emocionante, que ele teve uma reação física diante da visão grandiosa que ele teve. E eu quero ir para os versos finais. No capítulo 3, verso 17, ele dá a conclusão dele. Abacuque reconhece o poder de Deus e pronuncia essa confiança que resultou por ele ter tido essa visão de Deus. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide e os campos não produzam mantimento e nos currais não haja gado. Ele está falando de agricultura, ele está falando de agropecuária, era a segurança da sobrevivência de Israel. Os babilônios atacaram tudo. Abacuque diz que mesmo que os babilônios levem embora todas as coisas que eles tinham, ele seguirá confiando em Deus. Essa visão que ele teve de Deus o transformou. E note, agora no verso 18, as palavras mais fortes desse livro. Aqui ele demonstra que ele está leve agora. Todavia, ele diz, ainda que tudo aconteça, eu me alegro no Senhor. Eu exulto no Deus da minha salvação. Você não se emociona ao ouvir essas palavras? Abacuque, finalmente ele reconhece, eu me alegro no Senhor. A alegria dele não estava no dinheiro, nos recursos, não estava nas pessoas. A alegria dele estava no Senhor. É aí que você encontra a felicidade. Exulto, me alegro no Deus da minha salvação. A alegria que o mundo não pode lhe dar, mas também quando Deus lhe dá, o mundo não pode lhe tirar. Ela vem de dentro da alma. Com essa alegria, você vai dormir em paz. Com essa alegria, você vai poder ter sossego, vai poder ter um sono repousante. E agora, no verso 19, é o último verso que eu vou ler aqui, Abacuque faz o que eu acho de mais especial. Ele faz uma profecia dentro do salmo que ele escreveu. Verso 19 ele diz, ele me habilita a andar em lugares altos. Ele habilita a andar em lugares altos. Deus está falando com você. Se você ficou até aqui, é porque essa profecia é para você. Eu estou profetizando, eu não, Abacuque é o profeta, eu não sou. Ele está profetizando, eu estou repetindo essa profecia sobre você.
A profecia do profeta Abacuque sobre você, ele te habilita a andar em lugares altos. É Deus que vai lhe dar a prosperidade, é Deus que vai lhe dar a segurança, é Deus que vai lhe dar as alturas. Deus tem planos enormes para você. Estão aí na sua frente, você vai ver os seus descendentes, você vai ver a sua família prosperando, você vai ver os resultados das bênçãos de Deus, a verdadeira prosperidade. Você aceita essa profecia para você, você recebe essa mensagem, você recebe essa bênção, você recebe essa profecia. Deus está dizendo que te habilita. Se Ele te habilita, Ele cumpre isso, te dá as condições para você andar em lugares altos e você vai estar lá. Agora eu quero ir para a conclusão mesmo, e eu pus aqui uma foto de uma pintura antiga, não é uma em algum momento ficou famosa, mas essa aqui é uma foto bem antiga, uma pintura bem antiga. Aqui mostra um anjo vindo conversar com Abacuque. Está explicando algo para o profeta. Abacuque ele estava reclamando inicialmente que Deus não ouvia a ele, e agora ele reconhece que é ele que não estava ouvindo Deus chegando para salvar o seu povo. Ele não estava ouvindo os passos desse Deus se aproximando. E o mesmo ocorre hoje. Deus está vindo, Deus está se aproximando. Nós temos que estar sensíveis para ouvir os acontecimentos, são profecias se cumprindo. Esse velho mundo está chegando ao final, Deus está vindo para abençoar o seu povo. E agora eu quero fazer um apelo a você. Eu te convido a fazer essa oração. Senhor, aumente a minha fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque agora você pergunta, como aumentar a fé? Paulo diz lá em Romanos, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Eu quero fazer um apelo. Você gostaria de colocar a sua vida nas mãos de Deus? Seguir confiante. Confiante naquilo que está revelado na profecia, revelado pelos profetas. Abacuque foi um profeta menor, como disse, mas ele foi grandioso na sua mensagem. Você pode abrir o coração a Deus e depois ouvir e ter uma visão do que Ele fará na sua vida. Apenas confie. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado pela mensagem de Abacuque. Ajude, Senhor, essa pessoa que está me assistindo a ter confiança em Ti. A despeito de qualquer coisa que aconteça, que essa pessoa saiba que o Senhor está no controle do mundo, do universo e também da vida de cada um. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém.